Fala, turma, vamos continuar nosso estudo aqui do novo CPC. Hoje nós vamos falar do livro 3, vamos começar o livro 3, dos sujeitos do processo, título 1 das partes procuradores e o capítulo 1 da capacidade processual, do artigo 70 a 76. Tá? É um artiguinho, um capítulo curto, mas é importante. Vai tratar da capacidade e depois nós vamos desenvolver essa questão das partes nos próximos vídeos, tá? Nos próximos artigos, nos próximos capítulos. O CPC vai esmiuçar a questão das partes. Então primeiro ele vai lançar as noções introdutórias de capacidade postulatória, de capacidade de ser parte, de capacidade de estar em juízo. E é isso que nós vamos ver agora no 70 ao 76, tá? Mais uma vez, é um assunto simples, não tem muita complicação, é mais a gente fixar no texto de lei mesmo. Tá? Uma outra coisinha que eu vou pincelar, alguma jurisprudência importante aqui e ali, mas o grosso é a lei seca, por isso que nós vamos usar aqui o monitor. Tá bom? Então começando, artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem a capacidade para estar em juízo. Então a primeira coisa que nós temos que observar aqui é a diferença entre a capacidade de ser parte e a capacidade de estar em juízo. Tá? A capacidade de ser parte, ela tem a característica de ser a capacidade civil, então toda pessoa capaz de sujeitos e direitos, tá? Porque ela vai praticar atos, então ela precisa ser capaz. E além dessa personalidade jurídica, que pode ser a pessoa física ou jurídica, né, a personalidade, nós também temos os entes despersonalizados. Alguns entes despersonalizados têm capacidade para estar em juízo. Tá? Por exemplo, condomínios, a jurisprudência admite, mesas de casa legislativa, tem assuntos importantes na jurisprudência, tratando das mesas legislativas, que é o caso da defesa das suas prerrogativas, tá? Vamos supor uma mesa da Assembleia Legislativa de determinado estado precisa coibir a falta de repasse das verbas pelo governador, tá? A mesa, o poder legislativo, faz parte da pessoa jurídica de direito público, o Estado. Então, como é que você vai fazer? É o Estado contra o Estado no processo? Não. Excepcionalmente, para a defesa das suas prerrogativas, para a defesa da sua instituição, a mesa da Casa Legislativa tem a capacidade de estar em juízo, tem a capacidade de ser parte ali, melhor dizendo, capacidade de ser parte, para poder ingressar com ação para exigir do governador repasse da sua verba destinada no orçamento. Tá? Por exemplo, outros casos que também a jurisprudência admite, cartório de notas. A pessoa ingressou com uma ação de reparação contra o segundo cartório de notas da comarca de tal lugar. Isso não existe porque o cartório de notas não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o tabelião, que é aquele que recebeu a outorga da delegação. Né? Então o certo é ajuizar a ação contra o tabelião, contra o registrador de imóveis. Né? O cartório não tem personalidade jurídica. Mas a jurisprudência, o STJ, mais de uma vez admitiu excepcionalmente essa capacidade do cartório enquanto cartório, e não enquanto a pessoa física do tabelião ou do registrador. Tá? E a capacidade de estar em juízo? Aí sim, é a capacidade para praticar os atos jurídicos e que depende de quem não tem a capacidade civil plena de representação ou assistência. Tá? Então, se uma pessoa não tem, que está relacionado aos incapazes, principalmente, a pessoa não tem a capacidade civil plena, ela precisa de um representante ou de um assistente para poder praticar os atos processuais daquele processo. Então a gente diz que essa pessoa não tem a capacidade de estar em juízo, ela tem a capacidade de ser parte, mas não tem a capacidade de estar em juízo.
dá para perceber que é uma coisa muito próxima assim, do direito civil, da capacidade legal, da capacidade de ser parte, da capacidade do plena, né? E da incapacidade. Tá? A capacidade de direito e a capacidade de fato. Né? Melhor dizendo, né? De direito e de fato. Então é isso aí. Dá pra fazer essa... Mas tem que tomar cuidado com os entes despersonalizados. Tá? Uma questão importante é a questão da apresentação. O que é a apresentação? Diferente de representação, a apresentação é o ato de tornar presente a pessoa jurídica através de seu órgão, de seus órgãos. Por exemplo, a presidência, o órgão da presidência. A pessoa jurídica não é incapaz, a pessoa jurídica não é representada pelo seu presidente. A pessoa jurídica é presentada, ela se faz presente através do seu órgão, a presidência. Tá? Essa é uma doutrina de Pontes de Miranda, também adotada pelo professor Mitidiero, mas o código não adotou essa questão, mas eu já vi perguntar em prova, em exame oral, inclusive. Tá? Vamos falar agora sobre o incapaz, voltando à questão da capacidade de estar em juízo, no artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. E aí o 72 já vai entrar e já vai falar a respeito do curador especial. Artigo 72. O juiz nomeará o curador especial ao incapaz quando não tiver representante legal ou quando houver colisão de interesses entre eles, tá? Por exemplo, há um litígio, há uma discussão entre a mãe e o filho para decidir quem vai receber a herança do pai. Tá? Vamos dizer, a mãe do menino era a esposa do decujus e o decujus tinha um filho com a esposa, tá? E aí eles começam a brigar, ou há um conflito de interesses para saber quem é que... E aí esse conflito, como que se resolve? O juiz vai ter que nomear um curador especial para o menor, porque não dá para a mãe representar o filho nesse caso, por conta do conflito de interesses. Tá? O que mais? No inciso 2, o preso revel, que é uma hipótese. E a segunda hipótese do inciso 2, ao revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Tá? Então aqui tranquilo. A curatória especial será exercida pela Defensoria Pública, mas a gente tem aquela questão da norma inconstitucional ainda constitucional, que o Ministério Público também tem a legitimidade enquanto não for instalada a defensoria, tá? Enquanto não tiver a defensoria estruturada. E falar agora sobre os poderes do curador, o que o curador pode ou não pode fazer. Tá? O curador, assim, o parágrafo único, a curatória especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Tá? Agora, poderes do curador, o que o curador deve fazer? Ele deve praticar os atos processuais típicos, tá? E ele não pode praticar atos de disposição. O que seriam os atos de disposição? Ele não pode, por exemplo, deixar de contestar, porque isso seria um ato de disposição tácito, tá? Pela revelia. Ele tem que praticar, ele tem que recorrer, ele tem que receber intimações, ele tem que contestar, mas ele não pode transigir, ele não pode abrir mão de direitos. Tá? Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Tá? Então o que está dizendo aqui é o seguinte: o cônjuge, no caso de direitos reais imobiliários, tá, de imóveis, para móveis não precisa, e para direitos pessoais sobre imóveis também não, são direitos reais. Tá? Aí os cônjuges precisam da outorga uxória, né? Um consentimento do outro, tá? Salvo na hipótese de separação absoluta. Tá? Aqui vai acabar formando o litisconsórcio passivo necessário, né? Ou litisconsórcio ativo necessário. Então eles precisam vir juntos para ajustar a ação.
Ambos os cônjuges, parágrafo 1º, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Litisconsórcio passivo necessário. 1. Que versa sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens, igual ao caput, né? Só que aqui eles estão no polo passivo. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por ele, tá? Quer dizer, os dois cônjuges agiram em conjunto, então eles têm que ser citados. 3. Fundado em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, tá? Vamos supor que uma pessoa fez as compras do mês lá em favor da família e não pagou. Então os dois vão ser citados. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel ou de um ou de ambos os cônjuges, tá? Então aqui repete, ônus sobre imóveis, vai tratar assuntos lá do direito real imobiliário. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Então aqui já está falando das ações possessórias, não está falando das ações reais. Tá? A participação do cônjuge somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de atos por ambos praticado. Aqui tem que tomar cuidado porque isso é uma exceção ao artigo 1199 do Código Civil. Tá? Depois dá uma olhada lá no Código 1199 que fala que os possuidores, qualquer um dos possuidores pode agir em conjunto para defender a posse, tá? Para exercer os atos da posse, inclusive a defesa. Mas se eles forem casados, aqui precisa dos dois, por conta desse parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Tá? Então a união estável ela tem um problema de publicidade. Tá? Qual é a diferença do casamento e da união estável? O casamento tem a publicidade necessária para atingir a terceiros. Então você tem a presunção de que os terceiros conhecem o casamento, porque está registrado, porque faz edital de proclamas, porque tem um monte de situação ali no casamento, porque se tiver regime de bens tem que fazer por escritura pública. Enfim, o casamento, por natureza, tem a publicidade. A união estável, não. A união estável pode ser um contrato particular entre as pessoas, pode ser um contrato verbal, tá? Quer dizer, vamos conviver em união estável? Vamos. Está formado o contrato de união estável. Pode ser por escritura pública, tá? Não exige formalidade. A união estável não exige formalidade. Só que como você consegue fazer com que essa publicidade chegue a terceiro? Você não consegue. Você precisa dar ciência para essa pessoa. Então por isso que aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Então você tem que demonstrar para o juiz, você tem que demonstrar para as partes envolvidas no processo que tem uma união estável ali. Tá? Aí você supre a falta de publicidade natural à união estável. Tá? E se você pegar um parênteses aqui com relação à união estável, a jurisprudência do STJ é justamente essa, naquela questão da fiança, né, por um dos conviventes em união estável. Tá? Um dos conviventes em união estável concedeu fiança sem autorização do outro convivente. Tá? É válida? É válida. Por quê? Porque quem está celebrando o contrato de fiança não tem como saber se essa pessoa vive ou não em união estável. Tá? Às vezes nem a pessoa que prestou fiança sabe que ela está em união estável. Tá? Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Tá? Aqui é tranquilo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Tá? Então, tranquilo, se você não tem o consentimento, você pode suprir. E aqui é uma das questões que fala que é um problema na doutrina, que eu nunca vi acontecer na prática, mas é o problemão da doutrina, que é quando um dos cônjuges não tem autorização do outro e ele precisa ajuizar uma ação inicial. Tá? E ele não consegue autorização do outro. Algumas pessoas falam que esse cônjuge vai entrar como litisconsorte ativo e outras pessoas falam que ele vai entrar no outro polo para dizer
se ele vai consentir ou não, tá? De todo modo, eu acho que os concursos não vão chegar nesse nível de detalhamento, mas aqui você joga no 74 e no parágrafo único a falta de consentimento é suprido pelo juiz, tá? Se não for suprido, como era necessário, o processo é inválido. Artigo 75, aqui uma lista de representantes, tá? Serão representados em juízo ativo e passivamente. Essa lista aqui a gente tem que saber. E não tem muito o que falar sobre ela, só decorar ela, infelizmente, tá? Serão representados em juízo ativo e passivamente a União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. 2. O Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. 3. O município por seu prefeito ou procurador. Tá? Aqui é o chefe de cargo executivo que aparece é o prefeito. Tá? Então dá pra gente tomar esse cuidado. A União não é representada pelo presidente da República e o Estado não é representado pelo governador, mas o município é representado pelo prefeito. Se for uma prova que exige assim, um conhecimento da lei fria, ele vai jogar... eu jogaria um governadorzinho ali para confundir nas questões. Tá? 4. A autarquia e fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. 5. A massa falida pelo administrador judicial. 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. O espólio pelo inventariante. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica. Lembra que eu falei agora há pouco dos entes despersonalizados. Pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. 10. A pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 9. O condomínio, pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Esse parágrafo 1º é perigoso. Tá? Já vi cair em prova mais de uma vez. Quando o inventariante for dativo, quer dizer, não foi encontrado ou o juiz que determinou. Não, essa hipótese não existe mais. Mas enfim, no antigo CPC tinha a possibilidade do juiz abrir o inventário de ofício, né? Agora não tem mais. Mas por algum motivo não foi encontrado o inventariante, não foi. Tá? Então o juiz nomeou o inventariante dativo. Os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Tá? Então você não intima o inventariante dativo, você intima os sucessores. E eu já caí nessa pegadinha mais de uma vez. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Aqui é uma questão que envolve a boa-fé objetiva, né? O TOCOC. Eu estou sendo demandado, eu sou uma associação que não foi regularmente constituída, tá? Sou um coletivo, tá? Eu estou sendo demandado e eu falo assim, não, eu não posso ser demandado porque eu não tenho personalidade jurídica, tá? Não, parágrafo 2º, você está violando a boa-fé objetiva, tá? Você não pode alegar a sua própria torpeza, você não se constituiu e agora você não quer ser demandado, não dá. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber a citação para qualquer processo. Tá? Então o gerente da pessoa jurídica estrangeira vai receber a citação. Presume-se, tá? Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Aqui é um assunto interessantíssimo que dá para perguntar em prova assim adoidado. Acho que ninguém se tocou ainda. Quando você ajuiza uma ação contra o Estado, antigamente você tinha que ajuizar pelo CPC de 73, você tinha que ajuizar na capital do Estado, onde o Estado tinha domicílio. Né? Agora, eu posso ajuizar, segue a mesma regra da União, eu posso ajuizar na minha cidade. Eu posso ajuizar uma ação contra o Estado
em outro estado, tá? Eu não preciso... E aí o estado, ele firma um convênio com outro estado e fala assim, olha, quando eu for ajuizado, aí no seu estado, vamos fazer um convênio que os seus procuradores vão me defender, e quando você for demandado aqui no meu estado, os meus procuradores vão te defender. Então a gente faz um compromisso para a prática desse ato processual por procuradores em favor do outro ente federado, tá? Outro exemplo é, vamos supor, a Procuradoria do Distrito Federal. Eu preciso mandar um recurso extraordinário lá, tá? Aí eu faço um convênio com o governo do Distrito Federal e esse convênio vai fazer com que esses procuradores acompanhem lá o meu recurso extraordinário, tá? Se você vai fazer um concurso para as carreiras jurídicas do Estado, as carreiras do Poder Executivo, esse parágrafo 4º aqui você tem que decorar ele de trás para frente, tá? Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então uma pessoa, de repente, estava litigando, de repente ela ficou incapaz, tá? O que o juiz vai fazer? Suspende o processo e designa um prazo razoável para que seja sanado o vício. Que prazo razoável é esse? O código não falou. Ele podia ter falado que é o prazo de 15 dias do artigo 321, mas não disse. Então aqui tem um silêncio eloquente ou foi um mero esquecimento. Ainda não sabemos qual vai ser a posição da jurisprudência, tá? Mas eu acho que dá para aplicar o 321, inclusive se for na petição inicial, tá? Vamos supor que uma pessoa que é relativamente incapaz deveria ter utilizado assistência e não utilizou logo na petição inicial. Ao invés de indeferir a petição inicial, por conta de defeito na capacidade processual, você aplica o 321 e fala, você tem 15 dias para regularizar a sua representação. Tá? Você precisa trazer aqui o seu assistente. Você precisa trazer o seu assistente para poder dar prosseguimento no processo. Tá? Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo seja na instância originária, quer dizer, eu dei o prazo e a parte não cumpriu o prazo razoável que foi dado, tá? Inciso 1. O processo será extinto se a providência couber ao autor. 2. O réu será considerado rével se a providência lhe couber. E 3. O terceiro será considerado rével ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Tá? Tranquilo? Se for no polo ativo ou no polo passivo. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal, agora no 2º grau, perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator, 1. Não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Tá? Então, pessoal, rapidinho, falei aqui sobre a introdução das partes. Tá? E agora no capítulo 2, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os deveres das partes e seus procuradores. Até já. Tchau.